Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre a famosa marca da besta. Neste vídeo, eu quero argumentar que você não, como cristão, não precisa se preocupar com a marca da besta. Eu vou argumentar aqui que você pode ficar em paz e ficar tranquilo se você é filho de Deus, é selado pelo Espírito Santo. Eu vou argumentar com base bíblica, com contexto histórico-cultural, que você não precisa se preocupar com a marca da besta por ser cristão. É sobre isso que eu quero falar. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós vemos esse assunto, o assunto sobre a marca da besta. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 13, versículos 16 até o versículo 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Todas as vezes que nós nos deparamos com este episódio, muitos pregadores, muitos pastores, sensacionalistas, fazem uso desse texto para pregoar medo, terror, até mesmo naqueles que são cristãos, que são filhos de Deus. A pergunta que hoje eu quero te responder é essa: por que eu não me preocupo com a marca da besta por ser cristão? Será que eu tenho motivos para isso? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, eu tenho de fato algum motivo para acreditar que eu não devo me preocupar com a marca da besta? Sim, eu tenho vários motivos para não me preocupar. Um desses motivos é perceber que as pessoas tratam o livro do Apocalipse com muito misticismo, trazendo muito terror, muito medo às pessoas, sem explicar às pessoas verdadeiramente o que é que elas querem dizer com tudo aquilo. Então agora, a primeira pergunta então que eu tenho que começar a responder para explicar isso é: o que é a marca da besta? O que é que o mundo antigo e o contexto histórico, cultural nos ensina com relação à marca da besta? Número 1. As tribos bárbaras na antiguidade praticavam a tatuagem como um meio de identificação tribal. Ou seja, cada tribo era identificada através da marca que eles colocavam no seu próprio corpo. Então a marca significava que essas pessoas, então, elas pertenciam a certo grupo. Número 2. Os gregos usavam tatuagens como uma maneira de punir os escravos e criminosos. Como tal, era uma marca de desgraça e degradação, responsável pelos métodos de remoção discutidos na literatura médica antiga. Significa então que as pessoas que eram criminosas e as pessoas que eram escravas, elas recebiam esse tipo de marca como estigma
social contra eles. Número 3. A tatuagem, ou a marca, também pode ser uma marca de propriedade, semelhante à marca de gado. Significa então que a pessoa possui um gado, possui um animal, ela vai lá e marca. Essa marca então poderia também significar isso, possessão. Número 4. Em várias religiões antigas, a tatuagem indicava dedicação e lealdade a uma divindade pagã. Deu para perceber então o vasto entendimento que a gente precisa ter primeiro sobre o que significa essa marca, qual é o pano de fundo histórico dessa marca, para a gente então começar a entender o que é que pode ser essa coisa de marca da besta. E no meu caso hoje, porque é que eu, como cristão, não me preocupo com a marca da besta. Eu espero que até o final deste pouco tempo que nós temos para falar de um assunto tão complexo, possa te ajudar a jorrar luz um pouquinho sobre algumas dúvidas que você tem. Mas agora eu quero ir ao ponto mais importante sobre a marca da besta. E é exatamente isso aqui. A marca da besta, como eu percebo na Bíblia, também era uma marca do pertencimento. Significa então que quando nós lemos que o falso profeta faz com que todos os que não são cristãos tenham a marca da besta escrita na testa ou na sua mão direita, devemos entender isso como um sinal que está dizendo que essas pessoas pertencem à besta. Então, quando você lê então o texto de Apocalipse, quando você lê, é exatamente essas coisas que você precisa compreender, o pano de fundo. Outra coisa interessante que eu queria mostrar agora é o eco que o Antigo Testamento tem com relação a essas marcas. Vamos lá. Alguns no Antigo Testamento concluíram que a marca da besta vem relacionada à prática judaica de usar os tefilins e os filactérios. Outros vão ir contra isso e vão dizer que simplesmente a palavra marca foi usada no selo do imperador em contratos comerciais e na impressão da cabeça do governante romano em moedas. Talvez então um famoso estudioso aqui dos Estados Unidos, Greg Beale, ele argumenta que a marca alude ao selo de aprovação política e econômica do Estado, dado apenas àqueles que concordam com as suas demandas religiosas. A coisa é tão séria que muitos estudiosos não acreditam que a marca da besta seja algo literal. Eles não acreditam que você vai ter uma marca na testa ou uma marca em sua mão direita. Eu sei. Isso deve ter te confundido agora, não é? Pois é, mas muitos homens de Deus, renomados conhecedores da palavra de Deus, eles não acreditam de modo algum que a marca da besta vai ser uma marca literal. Por que é que eles pensam assim? Eles pensam assim porque quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 7, a gente vai perceber que Deus tem uma marca que Ele vai colocar na testa daqueles que são pertencentes a Ele. Mas você nunca ouviu, argumentam eles, mas você nunca ouviu cristão nenhum dizer que nos fins dos tempos alguém vai ter a marca de Deus na sua testa. Portanto, e por causa disso, eles acreditam que do mesmo modo
que essa marca de Deus não vai ser literal na testa, eles não acreditam que a marca da besta vai ser algo literal na testa ou em sua mão direita. O argumento deles está, na verdade, no livro de Apocalipse, tá bom? E no capítulo 7, do versículo 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Você pode não concordar com eles, e tampouco você pode dizer que o argumento deles não é bíblico, porque eles têm um argumento muito forte. De qualquer modo, se é literal ou não, o fato é que existe a marca. E a marca é a definição entre o céu e o inferno, entre quem é de Deus e quem é do diabo, entre quem perde e entre quem ganha. Antes da gente ir mais adiante, eu gostaria de perguntar: qual marca você gostaria de ter? Qual marca você tem agora? Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que os cristãos, ele tem uma marca. E aqui vem a primeira razão que eu tenho para não me preocupar jamais com essa questão de marca da besta. Razão número 1 que eu tenho. Meu querido, eu duvido que aquelas pessoas que são seladas com o Espírito Santo de Deus irão receber a marca da besta em seus corpos. Não creio nisso em aspecto algum. Eu não acredito que alguém com experiência com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, selado por Ele, selado por Deus, vai, de modo algum, aceitar no seu corpo a marca da besta. Isso não faz sentido. Não existem dois donos. Você não tem como colocar a marca da besta e a marca de Deus no mesmo lugar. Ou você pertence a um, ou você pertence ao outro. E você pertence a quem? Quando nós continuamos dentro do nosso estudo, nós vamos perceber outras razões. Uma outra razão, razão número 2, que eu tenho aqui é essa daqui. Eu ouço esses pregadores sensacionalistas dizerem o seguinte: muito cuidado com esse chip que tem o número da besta. Querendo dizer o seguinte: você vai no lugar, ou o seguro de saúde, como estavam querendo fazer aqui nos Estados Unidos, ou qualquer outra coisa, vai marcar você por dentro. Você tem que tomar cuidado, porque se for colocado o número 666 em você, você tem a marca da besta e você vai perder sua salvação. Eu nunca vi uma coisa tão absurda quanto essa. Como pode alguém acreditar que ele, sendo cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, amando a Deus, adorando a Deus, como alguém pode acreditar que se alguém colocar um número dele, um número nele, sem que ele saiba qual número é, sendo enganado por quem quer que seja, Deus vai considerar essa pessoa
possessão da besta, porque foi colocado um número nela, mesmo sem ela saber? Meu querido, pelo amor de Deus, isso não existe. Quando nós vamos ler o texto não diz simplesmente de ter a marca, mas aqueles que adoram a imagem, aqueles que servem a imagem. Não é simplesmente ter uma marca que vai definir você desse lado ou do outro lado. Então significa que se eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus e alguém vem e coloca um chip me enganando, e nesse chip tem o número 666, quer dizer mesmo que eu sou da besta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é simplesmente ter a marca. É ser da besta. É trocar as coisas vindouras, as coisas do céu, pelas coisas da terra. O texto é muito claro. É verdade que para você não aceitar essa marca, você vai ter que padecer algum tipo de necessidade. Isso é verdade. Mas achar que uma marca colocada em você, sem você saber, de modo involuntário, dizendo que é a marca da besta, e você se tornar e ser do diabo, nunca. Isso não existe. Isso não existe. A última razão é que, para mim, quando eu leio a Bíblia, o número da besta marcará aqueles que querem se colocar no lugar de Deus. Mas por quê, pastor? Vocês leram comigo aqui que o número 6 é o número do homem. Então o número 666 é o homem 3 vezes. O número 6 é o número da imperfeição. É o número de algo que não está completo, que não está fechado, que não é pleno. Número do homem. Então a pessoa, quando ela aceita, por causa das coisas terrenas, o número, não por ser enganado, quando ela aceita o número da besta, a marca da besta, por causa das coisas terrenas, essa pessoa, então, ela está dizendo: não Deus, não Deus, não Deus. 666 quer dizer homem, homem, homem. Esse é o problema. Mas ninguém que é enganado simplesmente por ter o número 666 vai ser lançado no inferno por causa disso. Vocês sabem que o número 7 em hebraico é a mesma palavra para o sábado, o dia do descanso. Então 666 é tudo aquilo que é o inverso àquilo que é de Deus. Número 7 é o dia do descanso de Deus e o dia do nosso descanso. Porque tudo foi completo, tudo foi feito, tudo foi perfeito. Então quando eu aceito o 666, não é simplesmente aceitar o número. É aceitar a ideologia. É aceitar a besta. É colocar o homem no lugar de Deus. E isso, Deus não pode aceitar. E não vai aceitar. Alguns chegam a ver o 666 como uma alusão. Sabe o quê? Há um tipo de trindade demoníaca. Falso profeta, a besta e o dragão. Algo para tentar se comparar com aquilo que Deus está fazendo. Meu querido, me permita te dizer com muita tranquilidade, de acordo com a Bíblia Sagrada. Ninguém vai colocar um número em você e esse número vai definir você. O número que te define é o número que você não simplesmente escolheu por escolher ou foi enganado. O número que vai ser colocado e vai ser considerado marca da besta em você é quando você rejeitar Deus, quando você
rejeitar os propósitos, quando você rejeitar o bem de Deus, quando você rejeitar que você é dependente de Deus, quando você rejeitar que Deus é o único que é pleno, é o único que é todo-poderoso. A marca da besta não vai ser colocada em pessoas por acaso, não vai ser colocada em pessoas involuntariamente. A marca da besta involuntariamente no corpo de alguém não determina o fim da vida dessa pessoa. O que vai determinar é você adorar a besta, adorar as coisas da terra e aceitar o número da besta só para você viver melhor nesse mundo. Então quem estiver vivendo naquele tempo vai ter que perder muita coisa, até mesmo a vida, se não quiser aceitar a marca da besta. Então para você fica esse pequeno estudo, esse pequeno lembrete de que você não precisa se preocupar com a marca da besta se você é selado pelo Espírito Santo de Deus.